Nesse momento, eu quero trazer uma reflexão baseado num texto que se encontra na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, verso 8, onde está escrito: porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie. Desde que o mundo foi criado por Deus e que Deus falou alguma coisa para os seres humanos que tem sido deturpado o que Deus falou. A Bíblia diz que lá está escrito em Gênesis que quando Deus deu uma ordem, Deus fez uma advertência para Adão e para Eva, que não comesse o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque certamente quando comessem eles morreriam. A palavra de Deus diz que um ser espiritual que naquele momento ali veio e se colocou perante a mulher, ele provocou na mentalidade de Eva uma dúvida quanto ao que Deus havia advertido para Adão. Nós seres humanos, nós somos criados com a capacidade de raciocinar, de pensar, e através dos nossos pensamentos, através do processo na nossa mente, nós temos a capacidade de mudar determinadas situações, às vezes a respeito das nossas vidas. Por isso que a palavra de Deus diz, Jesus disse: se vós obedecerdes às minhas palavras, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ou seja, quando o homem, ele, através da capacidade que Deus deu a ele, ele obedece aos ensinamentos da palavra de Deus, ou obedece a qualquer ideia, algum pensamento, ele tem a capacidade de ter a certeza se aquilo que ele tinha dúvida, ou se aquele pensamento que veio até a sua mente é verdadeiro ou é falso. Mas isso a gente só tem a capacidade ou a oportunidade de descobrirmos se é verdadeiro ou falso no momento que nós procuramos colocar em prática. Porque enquanto está em nossos pensamentos apenas, aquilo ali não foi executado. E nesse texto que nós lemos, onde o apóstolo Paulo diz assim: pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é um dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie. Ou seja, em momento algum nesse texto, o apóstolo Paulo está nos ensinando de que as obras, de que a obediência aos ensinamentos da palavra de Deus estaria sendo eliminada. Em momento algum, Paulo está dizendo que nós não devemos obedecer a palavra de Deus. Paulo apenas escreveu ali para o pessoal que estava na igreja em Éfeso que ninguém é salvo, nem o ser humano aqui na face da terra consegue ser salvo por seus próprios esforços, ou melhor, por uma obra que o homem possa fazer, por algo que o homem possa fazer. Paulo está dizendo que nós somos salvos por meio da fé. Pela fé, através do sacrifício de Jesus Cristo que morreu na cruz. Mas em momento algum ele está dizendo que o sacrifício de Jesus por ter morrido na cruz nos isenta ou nos absolve de sermos obedientes à palavra de Deus. Parece até uma contradição se você não entender a palavra de Deus. Se você for encontrar lá em Tiago, você vai encontrar Tiago dizendo que a fé sem as obras é morta. Ou seja, quais são as obras que ele está dizendo? Ele está dizendo que se você crê em Deus, você diz crer em Deus, você diz crer que foi salvo, e você não obedece aos ensinamentos da palavra de Deus, essa fé sua é uma fé mentirosa, é uma fé que não tem funcionalidade, que não tem resultado. Por exemplo, se você se diz que crê no sacrifício de Jesus Cristo na cruz,
aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, e a sua vida não houve uma mudança na sua vida, o seu passado continua sendo o mesmo, Tiago está dizendo que essa pessoa está enganada, essa fé não existe, porque a fé sem a prática dos ensinamentos da palavra de Deus, essa não é uma fé verdadeira. Então entenda que coisa, parece ser uma contradição. O apóstolo Paulo diz que nós não somos salvos pela fé, pelas obras. Não vem de obras para que ninguém se glorie. E Tiago depois diz que a fé sem as obras são mortas. Mas é exatamente isso que é a palavra de Deus. Jesus disse, aquele que crê em mim, que ouve a minha palavra e não pratica, é comparado a uma pessoa que construiu na areia. Mas aquele que ouve e pratica é comparado a uma pessoa que construiu na rocha. Então entenda que não existe contradição na palavra de Deus. O que houve foi duas explicações de forma diferente. Paulo diz que nós somos salvos por meio da fé, que não vem de obras. Nós não somos salvos porque fizemos alguma coisa, mas não é obra, não são as nossas ações. Mas existe uma coisa que Paulo diz, por meio da fé. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Se você não tiver fé, se você não confiar que foi Jesus que morreu na cruz no seu lugar, você não é aceito por Deus. Primeiro você precisa crer. E quando você ouve e que você crê, você agora obedece aos ensinamentos da palavra de Deus. Você obedece por quê? Porque você creu, porque você agora é salvo. E quando você é salvo, você agora passa a praticar os ensinamentos da palavra de Deus. Por exemplo, às vezes nós chegamos a interpretar que pessoas que praticaram boas obras, perante a sociedade, como foi Teresa de Calcutá, como foi Irmã Dulce, que fizeram boas ações, que praticaram algumas boas obras, que ajudaram os necessitados. Mas eu quero dizer para você que se essas pessoas não aceitaram o sacrifício de Jesus, se elas não creram que o que Jesus fez por elas foi suficiente para dar a salvação às suas almas, elas não vão receber a salvação. Porque a salvação não vem de obras para que ninguém se glorie, mas a salvação ela é através da fé. Então fica para você, para que você possa entender. Você tem que obedecer a palavra de Deus, sim. Uma coisa não isenta a outra. Uma coisa não isenta a outra. Pelo fato de Jesus ter morrido na cruz para te dar salvação, isso não quer dizer que isso te dá liberdade para você não colocar em prática a palavra de Deus. Se você for ler a carta de Romanos, está claro. Paulo está dizendo para os judeus ali que naquele momento eles estavam passando por uma batalha, por uma luta psicológica, porque eles estavam entendendo que pelo fato de pertencer a uma nação, a nação judaica, pelo fato deles estarem obedecendo aos rituais do sacrifício de animais, pelo fato deles estarem praticando algumas obras da lei judaica, ou seja, por eles estarem sacrificando o seu corpo para fazer a circuncisão, eles estavam achando que pelo fato de praticar essas obras, eles eram salvos, eles tinham a obrigação, eles tinham o direito de receber a salvação. Mas Paulo chega para eles e diz, olha, eu também sou judeu, eu também sou romano, mas eu quero dizer a vocês que eu não fui salvo porque sou da descendência de Israel, mas eu sou salvo porque eu criei e acreditei no sacrifício de Jesus Cristo. Porque se você for ver, até o momento que Paulo não havia tido um encontro com Jesus Cristo, ele estava se esforçando, ele estava fazendo de tudo para receber a salvação, como que a salvação fosse algo feito pelo homem, que dependesse da inteligência do humano. Eu vou trazer aqui um estudo que nós podemos encontrar. O que trouxe a reforma protestante na época de Martinho Lutero foi exatamente isso, porque Martinho Lutero ele era um padre. E quando ele começou a ver que a Igreja Católica, na época dele, estava vendendo as indulgências, ou seja, a Igreja Católica dizia para as pessoas que elas poderiam viver como quisessem, e quando elas morressem, quando estivesse próximo da sua morte, elas podiam deixar um testamento, passando todos os bens materiais que elas tinham para a Igreja Católica, que a salvação delas já estava garantida no céu. E Martinho Lutero, quando ele leu Romanos 1, onde Paulo disse, pela graça sois salvos, eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, porque o justo viverá pela fé. Aquilo ali foi suficiente para que ele viesse a entender
Como é que a salvação se processa na vida do ser humano? A salvação primeiro é pela fé. Você crê no sacrifício de Jesus Cristo e quando você aceita o sacrifício de Jesus, você agora começa a obedecer a palavra de Jesus Cristo, começa a obedecer os ensinamentos da palavra de Deus para que essa fé venha se concretizar na tua alma. Porque no momento que você aceita Jesus, você recebe a salvação espiritual, a salvação do teu espírito, mas você precisa de uma libertação na tua alma. Por isso que Tiago diz, aceitai a palavra que tem sido colocada em vossos corações, para que ela vá libertando, ela vá curando, ela vá salvando a vossa alma. Salvando de quê? Da prática do pecado. Então fica para você nessa manhã. A palavra de Deus não existe contradição. A palavra de Deus, ela é a verdade. Agora, muitas vezes, o mundo e o diabo, ele tenta deturpar aquilo que foi escrito, aquilo que é dito pela palavra de Deus. Que Deus te abençoe e que você possa buscar esse entendimento.